Se você já fez um jogo de tabuleiro com papelão, tampinha e peças emprestadas de outro jogo, esse vídeo é pra você. Olá, pra quem não me conhece, o meu nome é Wanderson, eu sou designer e ilustrador e esse vídeo é sobre o meu trabalho de conclusão de curso, o projeto gráfico de um jogo de tabuleiro autoral, o Masmorras e Odisseias. Antes de falar de estética, tipografia ou metodologia, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Quando eu era criança, eu não só jogava jogos de tabuleiro, eu criava jogos. Era papelão, canetinha, régua, peças roubadas de outros jogos e regra que trocava o tempo todo. Mas hoje, o que a gente chama de game design, na época era só muita criatividade e pouco dinheiro mesmo. Só que com o tempo, aquela vontade de criar mundos se tornou outra coisa: design. Eu comecei a entender que aquilo que eu fazia intuitivamente quando eu era criança tinha nome. Era composição, hierarquia visual, narrativa, experiência do usuário e blá blá blá. Só que agora tudo isso vem com método. O meu TCC, o nome original dele é o projeto gráfico de um jogo de tabuleiro autoral focado no desenvolvimento do pensamento estratégico. Mas por quê? De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC, os tabuleiros passaram a representar 13,1% das vendas de brinquedo no Brasil. E ao pesquisar sobre, eu descobri que, como dito no artigo Game Design e Educação, Formação Docente e Produção de Jogos para Alfabetização, há um desencontro entre jogos que trabalham o pensamento estratégico e o raciocínio, e jogos que são só para entretenimento mesmo, resultando em produtos de baixa qualidade que só evidenciam o conteúdo acadêmico deixando de lado o gameplay e a interface. Daí veio a ideia de retrabalhar um projeto antigo, lá do meu segundo ano de faculdade, em algo novo. Pegar esse projeto descartado da faculdade e trabalhar toda a sua identidade gráfica para juntar diversão com aprendizado, sem deixar de lado a questão estética. É aqui que entrava o desafio, porque não é só fazer algo bonito. É criar um sistema visual que ajude o jogador a entender o jogo, estimule a estratégia, crie imersão e faça algum sentido emocionalmente. A estética escolhida não foi aleatória, porque ela não podia ser aleatória. Eu trabalhei com referências medievais, mapas antigos, histórias de fantasia, tipografia serifada. É até engraçado porque com relação à questão da fonte, é até interessante salientar porque quando eu tava pesquisando, eu vi na pesquisa cor e tipografia em capa de livro, emoções, atratividade e intenção de comprar, que os autores citam um trabalho de 1995 feito por Tantilo, onde avaliaram a influência de 6 estilos de tipografia numa experiência com 250 estudantes, concluindo que, no geral, os estilos de tipografia serifados são classificados como encantadores, emocionais, elegantes, interessantes, bonitos, valiosos, novos, gentis, ricos e mais calmos do que estilos de tipografia sem serif. Essa pesquisa demonstra como que no imaginário popular as fontes serifadas estão conectadas com algo mais elegante e antigo, que é o que eu queria trazer. E assim, uma coisa muito importante para o trabalho era pensar na questão do tato. Porque um jogo de tabuleiro em si, ele vai ser... Então assim, sendo bem honesto com vocês, eu tenho mãos um pouco grandes. E como eu leio tarô há 7 ou 8 anos, eu sei que existe uma diferença em questões de medida de cartas de tarô para cartas comuns voltadas para jogos. Então quando eu estava pesquisando sobre a questão de tamanho, eu descobri que não só eu não sou o único a ter esse problema, como também há um porquê das medidas menores das cartas. Tanto em questão de produção, barateamento de custo e tudo mais, eu decidi que as cartas comuns do jogo usariam a medida padrão de cartas de tabuleiro, enquanto as cartas especiais, as mais importantes do jogo, teriam a medida de uma carta de tarô, só que elas também têm um formato diferente. Durante a fase da pesquisa de usuário, é interessante que assim, 90% deles disseram que acham extremamente importante ou que entendem a importância de você incluir itens tridimensionais dentro do jogo para ajudar na usabilidade e na imersão deles. E peças tridimensionais ajudam você a ter essa dimensionalidade de tocar nas peças e entender melhor o mundo em que aquele jogo se passa. E aí dentro dessa questão de pesquisa de usuário também, muitos deles disseram, na verdade a maioria, 40, alguma coisa por cento, disseram que tem como principal ponto de venda para eles a estética. Que aquilo é o que chama a primeira atenção deles e que muitas vezes convence eles a comprarem um jogo de tabuleiro ou não. Por conta disso, uma das minhas principais metas era trazer uma textura visual que lembrasse coisas do material real que eu estava tentando representar ali,
mas também que tivesse uma textura de alguma pintura, ilustração mais antiga também, porque elas tendem a ter um certo granulado, elas tendem a ter uma questão mais, como é que eu posso dizer? As cores delas, elas não são tão vívidas e tão fora da casinha como pode ser impresso hoje em dia por conta das limitações de impressão de antigamente. Então eu tentei trazer um pouco desse granulado, dessa textura de jogos de fantasia que você vê muito nos anos 80. Se você acha que design é só estética, eu espero que esse vídeo tenha mudado um pouco da sua percepção. Porque querendo ou não, design também é memória, é história, é muitas coisas em um só produto. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e faz o favor, comenta aqui embaixo, você já criou alguma coisa quando era criança e ela faz parte da sua rotina ou da sua vida hoje em dia? Se sim, o quê? E por fim, todo bom projeto começa com uma brincadeira. Lembre-se disso.